Olá, você meu amigo, você minha amiga, tá começando o Cartidor da Guararapes. Obrigado aí por sua audiência, peço que compartilhe nas nossas redes sociais. Estamos transmitindo pelas redes sociais da TV Guararapes, pelas minhas redes sociais. Se inscreva também nos nossos canais de comunicação, viu? Grato a você, um bom sábado, um bom final de semana e vamos em frente. Hoje eu vou mostrar como é que está a situação do centro do Recife. Ruas que abrigavam lojas disputadas. Aliás, você está vendo aí, ó, é impressionante a imagem, né? Essa aí é a Rua da Imperatriz. Isso aí já foi o shopping do centro do Recife. Era uma área cobiçada até pelos shoppings, porque tinha muito mais movimento que qualquer shopping. É impressionante. Hoje, esses estabelecimentos, muitos deles estão fechados, pouca gente circulando. Roda no ar! Já já você vai acompanhar como foi a nossa caminhada aqui na Rua da Imperatriz, na Rua Nova e também na Ponte de Ferro. Nós entrevistamos comerciantes, trabalhadores e gente que frequentava o centro do Recife e que nota que a cidade está abandonada, principalmente essa área comercial. Fica ligado que no programa nós vamos mostrar como tudo isso está impactando na vida de empresários, comerciantes e trabalhadores. Você vê, uma área que era disputada até por vendedor ambulante, não tem nem vendedor ambulante. Tá vendo aí, ó? Se não tem gente, a gente vai passando aí, ó, a Ponte da Boa Vista, que também essa ponte, ela era um local onde tinha feirinha, não tem mais nada. Tem mais nada. Tiraram também os pontos de ônibus de perto, os comerciantes dizem que isso dificultou a situação deles. A gente está aqui para apresentar também soluções, não apenas problemas. Nós vamos compartilhar com vocês essa situação ao longo do programa. Suspeito de matar um policial militar em Camaragibe é preso e ele estava com 13 quilos de maconha. Olha só o trabalhão que o pessoal da Polícia Militar teve para pegar a droga que estava numa bolsa enterrada. Ele enterrou tudo aí, ó. Tá vendo aí, ó? Esse aí foi um esconderijo do traficante. Olha, acharam a droga, ó. Tem mais? Tem não. Juro por Deus, porque eu só estou de verdade, vou ser sincero. Os policiais ficaram ligados nesse cara, porque esse sujeito é aquele cara clínica geral, né? Ele é ladrão, assaltante, traficante, esquema de corrupção, tem de tudo na ficha desse sujeito. Até em São Paulo esse cara tem crime, tinha mandado de prisão. Agora, aí o pessoal ficou ligado porque é o seguinte, ele tem um primo, aí a moto que foi utilizada na morte do cabo Honorato, ó, essa moto do executor seria a moto do primo desse traficante, ó. Mas ele tinha interesse em matar o cabo. O bicho tá pegando nessa situação porque uma hora falam que, não, esse traficante tem alguma coisa a ver. Aí ele teria estourado um telefone. No telefone parece que tem umas conversas. Tá vendo o telefone? O telefone tá indo pra perícia. Agora, imagina você que a polícia que está investigando intimou gente que está dizendo que foi esse cara, o traficante, que matou. Porque intimou o próprio policial. Rapaz, presta atenção, eu vou mostrar essa confusão hoje no programa. O avanço do mar, nós vamos mostrar outras consequências do avanço do mar no litoral do estado. Moradores, comerciantes das orlas de Olinda e Boa Viagem preocupados. Você está vendo aí imagens do alto para você perceber como a situação é séria. Ó, não tem mais mar, tá vendo? Não tem areia, faixa de areia. Eu estou falando aqui Boa Viagem. E numa maré alta, mas não é uma maré muito alta. Quando a maré está muito alta, a água vai bater na Avenida Boa Viagem. Agora me dá Olinda, por favor. Me dá Olinda. Pega o nosso drone viajando por Olinda.
O temor é que Boa Viagem tenha que fazer a mesma coisa que Olinda. Olinda, lá pela década de 80, 90, teve que jogar pedra para tudo quanto é lado, fazer dique. Você vai vendo. Aí você fala assim, mas o litoral de Olinda? Você tinha estabelecimentos comerciais ali no início da praia de Olinda, você tinha hotel na beira-mar. Teve que demolir e retirar tudo e fazer esse dique. Agora me dá Boa Viagem. O medo é que ocorra em Boa Viagem o que teve que fazer em Olinda. Mas será? Sobre esse assunto, eu vou entrevistar o coordenador de inovação para mudanças climáticas e sustentabilidade da Unicap, o professor Fábio Pedrosa, hoje no programa. Homem é detido por importunação sexual depois de ser acusado de assediar 3 mulheres na Universidade Federal de Pernambuco. Um dos assuntos mais comentados ao longo da semana. Até porque, há 2 semanas, houve publicações feitas pelos próprios estudantes de que até dentro do banheiro lá, dessa área da universidade, havia assédio às mulheres. Aí aconteceu essa bronca aí, ó. Uma das vítimas amamentava a filha de 2 anos quando desconfiou que estava sendo filmada por ele. Esse é o momento que ele é retirado da Universidade Federal pela polícia. Olha no ar, olha no ar. Cardinou, advogado. Tudo indica que ele não estava pagando a OAB, né? Porque a carteirinha estava suspensa. Mas não deixa de ser advogado, bacharel em direito. Tá me entendendo? E no futebol? Santinha perdeu pro Ibis. Fato histórico, viu? Joinha, meu querido Joinha, meu querido Jura Roberto, que também é do Santa Cruz. Minha querida produtora-chefe, também do Santa Cruz. Vocês fazem parte da história. Fazia 58 anos que algo dessa maneira não ocorria. O Santa Cruz perder para o Ibis. 58 anos. Perdeu. Qual é a série mesmo que vai disputar, não? Porque não pode ser a D, né? Tem a E, F, G, Joinha. Hein, Jura Roberto? Vai jogar na Campinho do Barreto? Z. O Sport classificado para a final da Copa do Nordeste. Jogo em 2 etapas. Esse golaço do Wagner Lopes. Depois começou a chover. O campo virou um piscinão. O jogo da final teve que ser no outro dia. Tá? A gente conta todas essas histórias hoje no programa. E aí, você gosta de cozinhar? Não? Vou te ensinar hoje uma coisa muito fácil de fazer. Você já ficou com água na boca, né? Sábado, olha pra aí. Receita rápida, agrada todo mundo. Quem vai mostrar é a chefe Karina Maranhão. Olha no ar. A gente vai fazer uma receita super fácil. Todo mundo tem em casa. E se não tem em casa, corre para comprar no supermercado. Você precisa só de polvilho doce, creme de leite, queijo, manteiga e sal. Que vem o pão de queijo por aí. A gente pergunta às vezes a pessoa, fala, você gosta de chocolate? Eu gosto muito de chocolate. Agora é chocolate branco, né? Sim, mas chocolate branco é chocolate? Chocolate branco, dúvida cruel. Tem muita gente que defende que chocolate branco não é chocolate. Mas a gente vai descobrir. É mito ou verdade? Chocolate branco é chocolate? Dicas para o final de semana, show de Djavan em Olinda, tem samba em Paulista, muita coisa boa para você hoje ao longo do programa. Deixa eu ir logo direto para mostrar o nosso litoral. Muita gente anda preocupada com o avanço do mar e não é para menos. Você tem pesquisas no mundo em que o Recife, essa região do Recife, região metropolitana, essa região é apontada como a área mais afetada pelo avanço do mar no mundo. Eu já mostrei aqui a situação do Janga, né? Inclusive o Janga, que já teve obras de contenção, Janga, Pau Amarelo, vai precisar de novas obras. Eu mostrei
também a área de Candeias, né, em Jaboatão, que passou por uma engorda, mas alguns trechos estão necessitando já de reparos. Agora nós vamos mostrar a orla de Boa Viagem. Vocês vão ficar impressionados. Eu estou falando de Boa Viagem. Os comerciantes estão preocupados. Tem morador ali da Avenida Boa Viagem. Não é brincadeira, não. Imagina, ali perto do Parque Dona Lindu, né, depois da pracinha. Quando a maré está alta, bem alta, a água respinga do outro lado. Tem gente tentando já ver assim para onde eu vou, querendo vender o imóvel e se mudar. Tá com medo, veja comigo. O avanço do mar também atinge a principal praia do Recife. Em Boa Viagem, há trechos que é impossível caminhar ou tomar banho de mar quando a maré está cheia. Os comerciantes do trecho afetado reclamam. Eles dizem que há anos já sentem o impacto do avanço. Léo é filho de comerciantes da orla e diz estar assustado com a rapidez em que o mar está avançando. A gente tinha aqui uma faixa de areia de mais de 50 metros. Então a gente tinha muita areia. O mar enchia, a gente não ficava no que você está vendo aqui. Então cada vez que mexe lá em Suape, mais ataca, prejudica a gente aqui, o comércio. Hoje a gente só tem 3 ou 4 horas de maré baixa para poder trabalhar. Quando enche, a gente não tem mais como trabalhar. A água invade a Avenida Boa Viagem? Toda época de ressaca. Se tiver ressaca em janeiro, ela vai jogar em cima da avenida, se for em fevereiro, independente de estações. Esta comerciante se disse prejudicada com o avanço do mar, mas pediu para não ser identificada. Está entrando muita água dentro do quiosque e muita sujeira, muito lixo que vem do mar. Entra muita barata, o siri também entra. Afasta a clientela também? Afasta, porque quando ela vem com a pressão dela, molha tudinho isso aqui. De acordo com o painel de mudança climática da ONU, no Brasil, Recife é a capital mais prejudicada pelo avanço do mar. A cidade, que tem 9 quilômetros de praia, tem aqui em Boa Viagem o ponto mais crítico. Você agora está vendo do alto que o mar está bem próximo dos prédios da Avenida Boa Viagem. Nesse trecho, estamos bem perto da pracinha. Aqui a faixa de areia quase não existe mais. Quem mora na Avenida Boa Viagem, que tem um dos metros quadrados mais caros da capital, também está preocupado. Dona Cristiane diz que se assusta quando a água do mar invade a pista. Depois de 20 anos morando aqui, ela pensa em se mudar. A maré, quando está forte, ela avança, ela joga água até para o calçadão. As pedras, inclusive, são recentes, né? É, com certeza. Se não tivesse, o mar já tinha avançado. Acha que é questão de tempo chegar perto do seu prédio? É, com certeza. A gente até está com medo e, inclusive, até ir-se embora daqui de Boa Viagem. Ela mora há 20 anos, ela está vendo que o mar está avançando. Eu presenciei a situação de Olinda. Eu cheguei a almoçar em restaurantes na beira da praia, ali no inicinho de Olinda. Você sabe que Olinda hoje não tem naquele início mais restaurantes na beira da praia. Tem diques de contenção. Foram pedras que foram jogadas para conter o avanço do mar. Mesmo assim, mesmo com as pedras, houve uma resolução do governo do estado e da prefeitura de Olinda, na época, de retirar os imóveis da beira da praia, porque o mar estava jogando, avançando e ia demolir tudo. O próprio mar iria retirar, tá? E agora está acontecendo também com Boa Viagem. Sobre a Boa Viagem, a Enlube informou que faz, a cada 2 anos, o arranjo do enrocamento em trechos da praia de Boa Viagem. Essa técnica utiliza estruturas constituídas de pedras, essas pedras que você está vendo aí, para conter o avanço da água e a degradação das margens. A Prefeitura informou que vai fechar convênio em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco e o Governo do Estado para atualizar projetos e pesquisas de contenção do avanço do mar no segundo semestre desse ano. Sobre as denúncias de bicho que entra aí no quiosque, a gente também mostrou na reportagem, a Secretaria de Saúde do Recife informou que a cada 4 meses a Vigilância Ambiental faz a desratização e a desinsetização da orla dos bairros de Boa Viagem e também ali na área do Pina, Brasília Teimosa. Segundo a Secretaria, a última ação foi agora, viu? Recente, em fevereiro. As imagens da precariedade de banheiros públicos no calçadão da Praia de Boa Viagem viralizaram nas redes sociais.
Os banhistas estão reclamando da falta de manutenção, da sujeira. Num dos banheiros, o que chamou a atenção, porque é o banheiro feminino, né? Isso viralizou nas redes sociais, porque é o seguinte, nesse banheiro, ele tem um buraco que vai do feminino para o masculino. Não há porta nos boxes. Uma frequentadora da praia fez um vídeo mostrando essa abertura na parede. Né? Quem está no banheiro masculino consegue ver o que as mulheres estão fazendo, vê. Pelo banheiro masculino lá, Ó. Tá vendo? Há um buraco aqui, que dá pra ver o banheiro masculino do outro lado. Absurdo um negócio desse. E outros problemas que foram encontrados no equipamento, falta de porta, mictório coberto com plástico, né? Vasos entupidos, o pessoal fala de falta d'água. Olha a reclamação de banhistas. Nas torneiras não tem água, está quebrada, isso já há meses. E também no vaso sanitário está entupido e também não tem água. Muito difícil, né? Então, todos aqui os usuários, né? Então, precisando usar o banheiro, não tem condições. Privacidade é zero aí. A gente é que pede para a menina não pedir para não deixar outra pessoa entrar, só para você urinar. Essas portas já colocaram de madeira, acabou. E depois, se eu não me engano, colocaram de alumínio, mas foram roubadas. Isso aí dentro não tem explicação não, muito sujo mesmo. O pessoal entra, lava os pés, fica aquele monte de areia ali por dentro. Então assim, não tem conserto mais não, isso aqui não, não é de agora não, isso é muito tempo. Você vê que tem essa questão do vandalismo, né? Bota uma porta que ela leva a porta, né? Difícil, né? Você vê que agora tem grade lá, né? Tiveram que colocar grade. Recentemente, a Prefeitura do Recife fez a entrega de 60 quiosques que foram reformados e estão distribuídos até a Praia do Pina. A Prefeitura prometeu que, além da reforma dos 11 banheiros, outros 11 equipamentos também vão ser construídos. Um investimento de 5,5 milhões de reais. Ou seja, a Prefeitura está dizendo que vai consertar os 11 banheiros que tem e vai construir mais 11. A previsão é que essas obras já comecem em abril. O avanço do mar. De Boa Viagem, a gente vai agora mostrar Olinda. Você está vendo a imagem do mar de Olinda do alto. Observe que em vários locais não tem mar, tem só pedra. Exatamente o que acontece na Praia de Boa Viagem. Os moradores estão preocupados. Inclusive, os moradores relatam que em alguns dias de maré cheia, a água, mesmo com dique de contenção, está invadindo a beira-mar. Olinda também sofre com o avanço do mar. Tanto que os conhecidos espigões, que são essas estruturas de pedras construídas ao longo da praia de Bairro Novo, são da década de 1950, o que comprova que o problema é antigo. Quem caminha na orla da cidade diz que só repara os riscos do avanço do mar quando a maré está cheia e nas ocasiões pontuais em que a água invade a Avenida Beira-Mar. Fizeram essas barreiras aí, melhorou bastante, né? Mas aí quando realmente o mar está muito violento, chega até na rua ainda, capaz da gente cair também em alguns lugares. Realmente preocupa, né? Porque ele está avançando, né? Futuramente talvez ele vai chegar até na rua, aí vai ficar difícil, né? Para a gente caminhar e tudo. O Janga está destruindo, né? O mar lá está destruindo muitas, realmente já está chegando na rua. A pessoa não pode nem negociar mais, tudo se afastando. Em áreas específicas, como é Ança ali, de Bairro Novo, e também aqui em Casa Caiada, agora no início aí, que realmente a gente está vendo um avanço muito forte, né? E além do avanço tem o problema de saneamento, o problema de dejetos, problema de sujeira. Aqui em Olinda também precisa que a gestão pública tome providências com relação ao avanço do mar, né? Com certeza, mas é uma obra sem fim, não tem jeito. Porque se tivesse queria solução, já tinha feito, né? No bairro do Varadouro, o problema é mais evidente. Neste trecho, próximo à Praça do Jacaré, os antigos casarões só não foram destruídos pelo mar por conta da barreira de pedras montada na base dos imóveis. E vale ressaltar que nessa área já existem arrecifes artificiais para conter o avanço da água. Você vê, naquela faixa inicial que essa senhora acabou de falar, de Olinda,
Primeiro, eles fizeram a contenção, que vem essa contenção desde a década de 50. Depois resolveram fazer diques artificiais e mesmo assim o mar continuou avançando. E tiveram que tirar os estabelecimentos comerciais todos ali da área da beira-mar, do início de Olinda. Eu, inclusive, como eu disse a vocês, eu já almocei várias vezes em restaurantes, muito bons por sinal, que ficavam ali na beira-mar, no inicinho de Olinda. Tiveram que retirar porque o mar avançou, né? E essa situação é Olinda, é Paulista, é Boa Viagem, você vê Piedade, Candeias. Vai precisar de uma ação conjunta, né? Estudos aí que vão ter que ser feitos. E é sobre isso que nós vamos ainda conversar hoje com o professor da Universidade Católica de Pernambuco, que é especialista no assunto. Nós vamos tentar dar um norte aí nessa situação. Então aguarde que nós vamos voltar nesse assunto. Morador denuncia uma árvore prestes a cair em cima de uma casa na rua Doutor Gustavo Pinto, no bairro de Jardim, São Paulo. Ele mandou o vídeo aí para o nosso WhatsApp, cobrando uma solução. Vê no ar, vê. Meu nome é Everton, eu moro aqui na rua Doutor Gustavo Pinto, Jardim, São Paulo. Meu relato aqui é sobre esta árvore aqui, ó, que fica em frente à minha residência, aqui é 173. Essa árvore está apresentando problemas de cupim, está passando para as residências dos meus vizinhos aqui e já caiu sobre esse telhado aqui também, quebrou o telhado e por pouco não danificou meu carro. Já liguei para a Enlurb várias vezes e até agora nada foi solucionado. A Enlurb informou, viu, amigo, que vai fazer a vistoria já na próxima semana aí, viu? Cupim é danado, né? Pega a árvore e ela fica realmente numa situação precária e pode cair aí em cima da residência. Vejam comigo agora como está a Rua da Imperatriz. Ela já foi várias vezes revitalizada. Inclusive, a revitalização mais importante foi tirar o tráfego de veículos e transformar a Rua da Imperatriz num shopping a céu aberto, né? Um shopping ao ar livre. Eu não sei se foi só a pandemia, né? Porque teve a pandemia também, ninguém pode dizer, até porque todas as lojas do centro do Recife tiveram que fechar, né? Os comerciantes falam de mudança de parada de ônibus, mas olha, é um breu. A imagem aí do que era antes a Rua da Imperatriz, ó, lojas fechadas, a rua vazia, no horário que era para estar tudo lotado, né? Pouca gente circulando. Vejam comigo. Começamos nossa andança aqui pelo centro do Recife para mostrar a vocês que estão nos assistindo que antigamente quem frequentava o centro do Recife entre as décadas de 1990 e 2000 sabe que uma hora dessa, qualquer dia da semana, tinha muito movimento aqui. Ali atrás está a Praça Maciel Pinheiro. Estou localizando essa praça porque muita gente descia de ônibus que vinha de vários bairros do Recife, também do Grande Recife, pegava a Rua do Hospício e começava as compras daqui, pegando o início da Rua da Imperatriz. Aqui você encontrava de tudo, desde roupas, acessórios, artigos para casa, cama, mesa e banho, artigos para festas. E hoje o cenário é bem diferente. De acordo com comerciantes e empresários e proprietários de lojas, isso começou desde antes da pandemia. Eles agregam o problema à diminuição dos ônibus, a circulação dos ônibus aqui no centro. Isso teria começado com a implantação das integrações, também com a colocação de BRTs aqui na Conde da Boa Vista. Com isso, muitas linhas foram retiradas daqui. Virei a câmera para vocês acompanharem como está a situação da Rua da Imperatriz. Lojas fechadas várias, ó, uma ao lado da outra. Os comerciantes, vendedores nas portas das lojas, gritando para atrair os clientes aqui, porque os poucos que tem não fazem compras, não se alimentam. E eu fazia esse mesmo trabalho para os outros. Aí, graças a Deus, coloquei a minha, mas se eu ficar lá sentado, meu Deus do céu, eu tenho que vir guerrear. Tem que vir buscar no grito. Com certeza. Chegamos agora na metade da Rua da Imperatriz. Estamos no encontro com a Rua 7 de Setembro. Daqui até a Ponte de Ferro a gente encontra mais lojas fechadas. Nesse trecho aqui, antes da pandemia, há alguns anos,
Era difícil até passar, dependendo da época, de compras, perto de datas comemorativas. E as pessoas seguiam nesse caminho para a Ponte de Ferro, porque do outro lado tem outro ponto importante de comércio, ou tinha, que é a Rua Nova, a Rua da Palma, a Rua da Concórdia. Daqui as pessoas saíam fazendo pesquisa para ver qual a roupa mais barata, ou qual o sapato. A variedade de lojas de sapato e de roupas era imensa e agora só tem uma opção e onde tem as pessoas reclamam. Nessa parte vocês veem ali já na imagem o acesso para a conhecida Ponte de Ferro, né? Vocês veem que aqui também está muito vazio. O cenário é o mesmo do início ali da Rua da Imperatriz, próximo à Praça Maciel Pinheiro. Algumas lojas resistem, mas olha só essa. Aluguel, loja fechada, a situação aqui parece só piorar. Os comerciantes da Rua da Imperatriz se reuniram, né, para reivindicar a revitalização da área. Para alguns lojistas, um deles, né, que causou esse prejuízo todo ao comércio, foi a mudança no itinerário dos ônibus. Porque é o seguinte, o cara descia do ônibus, passava por aí, eu olhava, né, tinha gente passando. Mas como mudaram, nem isso agora tem a Rua da Imperatriz. Vejam comigo. Com a diminuição do fluxo de ônibus passando na Conde da Boa Vista, automaticamente atingiu em cheio a Rua da Imperatriz, a Rua Nova e a Rua Guararapes e assim por diante. Tem a questão da mobilidade, tem a questão da segurança, tem a questão da infraestrutura. Outro problema também foi uma tomada de decisão por parte da Prefeitura, do governo, de tirar órgãos públicos que nos davam exatamente esse tipo de apoio, que circulavam pessoas que realmente necessitavam de vir no centro da cidade, então nós perdemos tudo isso. Há 10 anos atrás, você olhava de um lado para o outro, era aquela quantidade muito grande de pessoas passeando. E a partir de um determinado momento, pela situação conjuntural do próprio país, outras concorrentes abrindo, comércio de bairro e outro tipo de centros comerciais, isso teve certo impacto, não somente na Rua da Imperatriz, mas em outras ruas do centro. Hoje nós temos uma quantidade de lojas funcionando, que dá para atender o público que está nos assistindo, mas não é o suficiente para manter as outras lojas abertas. Estamos com um custo muito alto do IPTU, o imposto que nós pagamos aqui não compensa o funcionamento, aumenta muito os custos de funcionamento da empresa. Mas eu não atribuo somente à pandemia, atribuo também a uma falta da parceria junto com o poder público, que durante muito tempo olhou outras prioridades e não a prioridade do centro da cidade do Recife. Os comerciantes vão fazer uma audiência pública na terça-feira, 4 da tarde, na Câmara de Vereadores, para discutir estratégias, para melhorar a área aí do centro do Recife. Eu tenho mostrado essa situação aqui, não apenas nessa área aí, mas mostrei também a área ali da Pracinha da Independência, o edifício JK, o antigo prédio do Diário de Pernambuco, e corroboram o que o cidadão disse aí. O governo, ou os governos, seja municipal, estadual ou federal, tem um prédio público, para botar um órgão público, aí retira e aluga, né? Por exemplo, Secretaria de Administração do Estado mesmo é um aluguel de um prédio inteiro. Tá entendendo? Poderia estar no prédio do Diário de Pernambuco, trazendo movimento, a reforma, a manutenção do patrimônio histórico. Mas tá desse jeito. A mesma coisa da Rua da Imperatriz. Uma rua histórica, a gente tá mostrando aí a rua, aí tem a Ponte de Ferro. Essa ponte da Boa Vista, tiraram os camelôs de lá. Não pode camelô assim. Hoje, acho que o pessoal mesmo da Rua da Imperatriz está implorando, volta os camelôs, pelo menos o movimento vai ter. Olha aí, olha o breu. Tem ninguém, né? Um absurdo. De acordo com um levantamento da Câmara dos Dirigentes Lojistas do Recife, no fim do ano passado, 43% das lojas da Rua Imperatriz, 43%, quase a metade das lojas, quase a metade, elas estavam fechadas.
O diretor da CDL, Iveson Santos, falou das estratégias para tentar melhorar essa situação do centro do Recife. Vejam. A Secretaria do Recentro, que foi uma secretaria criada pela Prefeitura, vem fazendo grandes serviços no bairro Santo Antônio, São José, Recife Antigo. E a gente vem trabalhando para trazer esse projeto também para o lado da Boa Vista, porque a gente entende que trazendo atrações para Boa Vista, pessoas vindo para cá, a gente vai ter uma melhoria significativa. Comerciantes e empresários, todos disseram nas entrevistas que deram para a gente, para a nossa equipe de reportagem, que notaram que até antes da pandemia, anos antes, quando os ônibus foram retirados aqui de ruas do entorno, do centro, mas principalmente da Conde da Boa Vista, com a implantação do BRT e com a criação das integrações, eles notaram que os clientes diminuíram. Vocês da CDL já têm conhecimento disso? Fizemos diversas reuniões com os órgãos competentes para que haja a colocação de pontos de ônibus estratégicos na localização de maior movimentação, e a gente também vem defendendo a questão do transporte público de uma forma mais colocada em pontos estratégicos. É uma questão que tem que ser discutida, né? Até porque nós estamos falando aqui de vidas, de pessoas que durante muito tempo ganhavam o seu sustento aí. E que hoje quase a metade dessas lojas estão fechadas. É um absurdo. É um absurdo. Uma rua que poderia ser e pode voltar a ser o shopping ao ar livre, que foi a ideia inicial. Não está tão ruim, não. A revitalização aí, inclusive, não deve ser tão custosa, não. Não está depredada. Agora vai precisar de iniciativa política. E daqui a pouco você vai ver a derrota do Santinha, a classificação do Sport na Copa do Nordeste. E a derrota é histórica, viu, Joinha? Viu, Júlio Roberto aí que está nos assistindo, viu? Porque é história, por quê que é história? Porque fazia 58 anos, 58 anos, que o Ibis não ganhava do Santa. Agora, pessoal, chegou aquele momento que todo mundo aqui no programa adora. Hora de falar de Capriche. Esses são produtos fabricados com ingredientes de alta qualidade, tá com o cuidado de quem bota o coração em tudo que faz. Os biscoitos Capriche são a escolha perfeita para qualquer ocasião. É no lanchinho da tarde, no café da manhã, para compartilhar com toda a família. Eu mesmo gosto de comer um waffle. Você gosta também, né? É bom, né? E um cookie, hein? Cookie Capriche. Sempre que dá vontade, a gente vai lá, né? É uma delícia, não é? E no final da tarde, né? Aquele cafezinho, um biscoitinho maisena. Eu não vejo a hora, hein? Capriche é a marca do coração. E agora, o futebol. Campeonato Pernambucano, estádio do Arruda. O que parecia inacreditável aconteceu. O Santa perdeu de 3-1 para o Ibis, o time considerado o pior do mundo. Será mesmo? Foi o fim de um tabu histórico que durava 58 anos. O primeiro gol foi marcado de cabeça pelo meia do Ibis, o Celestino. No início do segundo tempo, o Santinha até empatou com o Chiquinho, mas nem deu tempo para comemorar. Tony Brandão, o camisa 9 do Pássaro Negro, fez 2 vezes. Com a derrota, o Santa Cruz corre o risco de ficar sem divisão em 2024. Eu quero ir pro Santa, porque o Santa quer tomar o lugar do Ibis. Que situação, hein? E na Copa do Nordeste, o Leão rugiu alto e está classificado para a final. Em um jogo que durou 2 dias por causa das fortes chuvas que caíram aqui no Recife, o Sport ganhou de 1-0 com gol marcado pelo atacante Wagner Love. A decisão do título será contra a equipe do Ceará em 2 jogos. E aí, torcedor, será que a taça vem pro Sport? No Planeta Bola, tivemos um desmaio. Desmaio em campo, isso mesmo que você ouviu. Veja o cenário. Vamos lá, chuta, meu filhinho. Epa, olha a pancada. Direto na cabeça do mini goleiro, hein? Mas apesar do susto, a bola entrou. Atenção, senhoras e senhores. Cuidado ao comemorar um gol. Esse nosso amigo foi aí todo feliz para fazer a comemoração, estilo craque, Cristiano Ronaldo. Mas se machucou. Teve direito até a ida pro hospital, hein? Melhor continuar
continuar na cadeira aí, tomando uma cervejinha, comendo pizza, é ou não é? Avisinho aqui do Cardinô, não jogue futebol durante uma ventania. Tiro de meta para o goleiro. Ele chuta, a bola vai pra frente. A bola tá voltando, É gol! Gol contra ou gol do vento? E você, já viu um padre vestido com batina jogando futebol? Durante uma partida em um colégio católico, o padre deu show, driblou, fez gol, rezou até o Pai Nosso, hein? É, meus amigos, esse padre até podia dar uns sermões de um certo time pernambucano, não é? É Série Z, índio, é? Z. A Micaela já tá chorosa aqui, nossa produtora. Chamar o padre, aquele, né? Pelo menos uma reza, né? Agora, ó, meu querido pai Carlos, quando era vivo, ele disse, eu tenho que fazer um trabalho ali, o negócio tá meio esquisito. Meu Deus do céu. Vejam vocês, um camarada fichado até umas horas é um suspeito de matar um policial militar em Camaragibe, Cabo Honorato, caso inclusive que teve filmagem, câmera, e que chamou bastante atenção há algumas semanas aqui no nosso programa. Esse cara foi preso com 13 quilos de maconha. A polícia encontrou esse homem de 34 anos, ele estava escondido em Garaçu. Na abordagem, ele admitiu que tinha drogas escondidas em Camaragibe. Você vê, o cara mora em Garaçu, vai infernizar Camaragibe. A atuação criminosa dele é em Camaragibe, infelizmente. E ele levou os policiais no local. Vê o trabalho que a polícia teve, ó. A maconha toda enterrada. De verdade, vou ser sincero. Peraí. Esse cara é aquele cara que a gente fala assim, ele é clínica geral, né? É o médico que atua em todas as circunstâncias. Assaltante, é roubo, é furto, trambique, tráfico, é muita bronca. Inclusive, ele tem passagem aqui no sistema prisional de Pernambuco por assalto a carro forte. São Paulo, ele teve uma passagem por porte ilegal de arma e é suspeito de ter participado da morte do PM Célio Honorato, de 49 anos, essas imagens aí. Crime que aconteceu em fevereiro deste ano e foi registrado por esta câmera de segurança. O major André Ferraz contou os detalhes da prisão deste traficante. Vejam comigo. Assim que a gente efetuou a prisão do mesmo, ele estourou o celular, né, no chão, e eu acredito que ele pensava que nós estávamos não com o mandado de prisão dele, e sim sobre as drogas. Então ele já foi logo informando que estava com a droga, que ia dizer logo onde estava, até porque essa droga ele recebe de São Paulo e é deixada na BR-101, e é feita a condução da droga provavelmente para os presídios. Ele informou a gente que ele tem uma conexão nos presídios. Há informações que ele teria envolvimento na morte do PM. Ele nega, mas essa situação aí vai ficar toda a cargo da Polícia Civil. Foi uma prisão importante, né? Nós desarticulamos a quadrilha porque são 6 indivíduos, nós já temos os nomes dos outros, e é um indivíduo que aterroriza aqui em Camaragibe, né? Inclusive com informes de vários outros homicídios. Olha, esse caso aqui, tá certo? Ele chamou a atenção e vai continuar chamando a atenção porque a polícia, no caso a polícia investigativa, pelas informações que nós tivemos, não acredita que ele, pelo menos diretamente, tem envolvimento no crime. Mas está muito interessada a polícia em vistoriar o celular dele. Porque se ele tem contato com o tráfico de drogas dentro do presídio, provavelmente nesse celular tem muita coisa para aparecer. Fala-se em envolvimento, infelizmente, de policiais. Infelizmente, envolvimento de policiais. A outra coisa é que quando aconteceu a morte do Cabo Honorato, a polícia, 2 batalhões foram para a área e houve baculejo em diversas áreas de lá para tentar saber quem tinha atirado no policial. E não surtiu um resultado positivo. Só que a moto utilizada no crime seria a moto do primo desse traficante. Essa moto aí, ó, do executor. Mas tem um cara que tá na garupa. Tem o piloto que tem
o calibre físico do tal primo do traficante que foi preso agora e tem um cara da garupa. Parece que tem umas intimações já para segunda-feira lá na Polícia Civil, viu? Parece que intimaram também um policial. Pode ser que, ó, alguém ganhe aquela pulseira do Roberto Carlos. E aquele cara suspeito de assediar mulheres na Universidade Federal de Pernambuco já vai responder em liberdade. É isso que eu vejo, a desproporcionalidade das situações nesse país chamado Brasil. Uma lei para situações tão dramáticas, vexatórias, dentro de uma universidade, uma lei frouxa. Ele foi interrogado na delegacia especializada ao atendimento da mulher, no bairro de Santo Amaro. Lá ele apresentou uma carteira da Ordem dos Advogados do Brasil. Uma carteira com registro de São Paulo. Mas no registro digital da OAB, a carteira aparece como inativa, que pode ser ele não ter pagado a OAB, entendeu? Mas ele seria bacharel em Direito, pelo menos. Né? Não estaria em dia com a sua OAB, então não pode advogar, tem que estar em dia. Né? E aí o Tribunal de Justiça de Pernambuco afirmou que o caso está sob segredo de justiça para preservar a intimidade dele em reforço à intimidade da própria vítima. Ele foi detido por seguranças da universidade depois de ser acusado de assediar 3 mulheres. Uma delas contou que estava amamentando a filha no auditório da universidade no momento do assédio. Vejam. Eu cheguei em segurança ao auditório e imaginei que estava segura, né? Nada ia me acontecer. Mal sabia eu que ele estava lá dentro, na mesma fileira que eu. O que é que aconteceu lá dentro? Ele, em certo momento, foi chamado pelo organizador do evento e se retirou do auditório. Quando ele retornou, ele ficou segurando o celular com a câmera virada para mim. Por muitos e muitos minutos. Realmente aparentava estar gravando. Se ele estava ou não, a investigação vai dizer. Mas aparentava estar gravando enquanto eu amamentava a minha filha na mesma fileira que ele. Você e as outras estudantes foram para a delegacia da mulher. Isso, nos dirigimos à delegacia da mulher, a delegada nos ouviu e o celular dele ficou lá para perícia. Importunação sexual, né? Já se livrou da cadeia no primeiro momento, foi pego em flagrante, havia 3 vítimas relatando, 3, e vai responder em liberdade. E você viu a resposta do Tribunal de Justiça, né? Porque a intimidade dele é que tem que ser preservada pela lei. Aliás, a autoridade policial ou a autoridade judicial pode incorrer a abuso de autoridade se mostrar. Situações como essa que eu demonstrei aqui do traficante. Vocês viram que o traficante tem mandado de prisão, assalta carro forte, porte ilegal de arma, mas não pude mostrar o rosto dele. Que seria abuso de autoridade. Nem os policiais. E olha que a apuração, a investigação é de um crime contra um integrante da corporação da Polícia Militar. E eu não pude mostrar. Você acha certa essa lei? Vai comentando aí, vai botando também para o nosso WhatsApp, né, para a gente analisar se depois rende uma outra pauta para o nosso programa, tá? Outro caso que chamou a atenção nessa semana, aliás, esses vídeos, eles saíram pelo Brasil, comentários até no âmbito político. Os jovens roubando diversos produtos em estabelecimentos comerciais chamaram a atenção. Aí você está vendo em Boa Viagem, um supermercado, 3 caras furtaram o supermercado na rua Ribeiro de Brito. 2 já foram localizados pela polícia. 2. Tá vendo aí, ó? Você está preso sim, doutor? É um passeio, doutor? É porque você está falando que é um passeio? Não, porque é o seguinte, não é flagrante, né, doutor? Então eu vou na delegacia, aí o senhor vai ter que me soltar, né? Não é assim? Eu estou mentindo, não. Vai lá na delegacia e aí solta. Esse caso aí virou manchete nacional, porque eles roubaram. Tinha um vigilante dentro da loja, agora o vigilante trabalha desarmado.
Eles estavam com a faca, ameaçaram o vigilante. Aí quando a ameaça, você que é advogado, promotor de justiça, juiz, é roubo, não é não? É um assalto que o povo fala. É o assalto, é roubo. Ameaçou, grave ameaça. Está no Código Penal. Ainda em Boa Viagem, 7 jovens flagrados pegando mais de 100 desodorantes em uma farmácia. O estoque todo, né? É um CC do tamanho de um trem, não é? Ai, meu Deus. A Polícia Militar informou que já apreendeu 5 deles. Eram adolescentes. Aliás, teve até uma confusão aí nessa coisa aí, nessa ocorrência, né? Olha eles levando, ó. Fazendo a cata. E o pessoal da farmácia olhando. Vai fazer o quê? Lembrando que no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, aprovaram uma lei sobre esse negócio de furto, dependendo do valor não sendo crime, que o pessoal lá está em polvorosa, né? Vai acontecer aqui também, em outra farmácia, 2 outros homens furtaram desodorantes. Mas aí a polícia chegou, foram pegos pela PM. Já em outra farmácia na Avenida Norte, Casa Amarela, um suspeito colocou várias lavandas numa sacola e tentou levar. Aliás, essas lavandas, o preço é 30, 40 conto, é caro, viu? A funcionária impediu e o ladrão, ó, funcionário, ó. E o ladrão devolveu alguns produtos. Nesta mesma farmácia, em outubro do ano passado, 2 homens tentaram praticar furtos, mas a população evitou o crime. Aliás, essa dupla apanhou até o Dedéu. Conhece o Dedéu, não? Dedéu também leva um bocado, viu? Eles correram, ó. Dessa vez, né? É aquela história da Naruto, tem seu dia de mingau, né? O cara entra pensando, hoje eu vou me dar bem, se deu mal. Levou um cacete, né? Na zona sul do Recife, vários estabelecimentos comerciais estão sendo alvo de bandidos. Num vídeo divulgado por uma empresa de materiais elétricos que fica na Imbiribeira, o registro do momento que o suspeito sai do local onde ele roubou um eletroeletrônico. Aliás, vários, né? Ele desce pelo telhado da garagem e depois se equilibra em cima do portão. Você tá vendo aí, ó, ele se equilibrando entre os grampos colocados no portão já para impedir esse tipo de ação. O suspeito desceu pelo poste, foi embora correndo. A denúncia chegou pelo nosso WhatsApp. O comerciante relatou o prejuízo, mas ele pede para não ser identificado. Vê a cara de pau, é o sujeito, ó. Cara de pau e pé de ferro, né? Olha no ar. Ele passou dentro da empresa, uns 50 minutos dentro da empresa, e onde ele levou 2 computadores notebook e 3 celulares. Ele danificou muita coisa? Quebrou alguns móveis no escritório e não teve medo nenhum. Ele chegou, observou a área, viu que não tinha ninguém, depois retornou, pulou a cerca, certo? E subiu, aliás, 3º andar, na altura de mais de 10 metros de altura que tem. Ele subiu tudo isso? Subiu tudo isso. É o Homem-Aranha, daqui da Imbiribeira. A Polícia Militar informou que a segurança no bairro da Imbiribeira é responsabilidade do 19º Batalhão, que realiza rondas diárias. A PM disse também que o local tem recebido reforço de ações especializadas que visam a diminuição dos crimes violentos contra o patrimônio. Mas você está vendo que uma das coisas é a falta de policiamento, né? Precisa de policiamento. A governadora anunciou aí a contratação de policiais militares e bombeiros. Acredito que ainda o número anunciado é muito, muito insuficiente. 2.000. Para você ter uma ideia, hoje você precisaria dobrar o número de policiais para você corresponder ao que determina a ONU sobre uma população baseada em 100 mil habitantes. Nós estamos com a metade praticamente. É pouco policial para muito bandido, muita alma cebosa. A verdade é essa, tá certo? Vamos girar com a informação. Põe no ar. Bandidos fazem arrastão em Olinda. Em um dos vídeos, as vítimas são mulheres que esperavam o ônibus em uma parada. Um dos bandidos desce, mostra o que seria uma arma e leva os celulares. Em outra imagem, mais uma mulher acaba sendo vítima dos assaltos praticados pela dupla.
Câmeras de segurança flagram o momento em que bandidos entram em luta corporal com policiais militares durante uma abordagem no bairro da Imbiribeira. Segundo a PM, com os dois foram encontrados um revólver calibre 38, 2 celulares e 4 cartões de créditos roubados. A moto em que eles estavam também era roubada. A ocorrência seguiu para a delegacia de Boa Viagem. Bandidos armados assaltam um cliente e entregador por aplicativo em uma hamburgueria, no bairro de Beberibe. Eles chegam em uma moto e roubam celulares e um cordão de prata. Depois do assalto, eles foram embora do local. Esse capacete virou máscara de bandido, né? Infelizmente, você teve ocorrência na linha do tiro, você teve ocorrência em Olinda, verdadeiros arrastões praticados por elementos em moto, né? E com o capacete para não ser identificado. Inclusive, Olinda quase que essa dupla dança ia entrar em contato com o pessoal da PM, viu? Quase. Agora, a situação da Imbiribeira, que é o mesmo local que a gente relatou a insegurança por parte daquele comerciante, o confronto do policial, dos policiais militares com 2 assaltantes, inclusive luta, né? Corpo a corpo. Esses caras aí, um deles inclusive tem um latrocínio já. Aí você fala, como é que estava na rua? Não era para estar. É aquilo que eu vivo dizendo aqui. A lei é frouxa. A lei é frouxa. Vê o trabalho. Agora a polícia pegou. Os 2 foram pegos. Estão presos, os objetos estão voltando para a cadeia. Voltando. Eu digo voltando porque eles não deveriam ter saído. O cara tem, inclusive, um latrocínio, pô. Um assalto seguido de morte. Latrocínio, que pela lei, aí você vê a lei. A lei é júri singular, o juiz julga, o juiz bota na cadeia, a pena pode chegar a 30 anos. O cara não cumpre. O cara não cumpre, vai na rua, velho. Esse é o país que o crime compensa. Infelizmente. Latrocida, estava na rua, entrou em confronto, ele não se intimida com o policial. O policial poderia ter atirado nele, viu? Poderia. O policial foi muito comedido. Salvou a vida do bandido. Brigou com ele, não deu um teco nele. A verdade é essa, tá? Você vai ver daqui a pouco, comerciantes da Rua das Flores reclamam das vendas. Uma situação muito parecida com a Rua da Imperatriz. Movimento fraco, tá? Olha o desabafo de um comerciante, vê comigo. Eu gostaria de pedir ao governo do estado de Pernambuco, junto com a prefeitura, que investisse na gente comerciante, porque está virando uma catástrofe isso aqui. Ó, ninguém na rua, a gente tem família, a gente paga água, paga luz, tem aluguel, tem tudo. Com esse movimento, e aí, como é que vai ser a situação da gente? Cada dia pior. A gente vai ter que estudar direitinho, a gente vai trazer essa reportagem, nós vamos acompanhar a reunião também na Câmara de Vereadores para saber o que vai se fazer aí para ajudar esses comerciantes e ajudar a população, porque dá muito emprego essa área, viu? É muito emprego. E aí, você conhece a Ohana Pratas, né? Essa loja é completa em acessórios femininos e masculinos. Você encontra colares, brincos, pulseiras, anéis, relógios, piercing, berloques, anel de formatura, alianças e personalizados em geral, viu? E baratinhos, viu? Tem peças a partir de R$19,90. R$19,90. Na Ohana Pratas, as peças são originais com garantia vitalícia na qualidade da prata. A Ohana Pratas também faz consertos e manutenção geral. Às vezes você está aí com um colazão aí, né? Aquele colazão de prata, aquela pulseira, quebrou, você acha que não tem jeito. Tem jeito. Vá lá, tá certo? Tem jeito na Ohana Pratas. A Ohana Pratas tem a solução. E você também que quer ganhar uma grana extra, vem ser revendedor da Ohana Pratas. Nós temos descontos especiais para revenda. Você encontra a Ohana Pratas em Santo Amaro, em Boa Viagem, na Várzea. E para mais informações, você pode apontar a câmera, olha o QR Code aí. Aponte a câmera para o QR Code, siga também nas redes sociais, @ohana.pratas e também pelo WhatsApp, viu? Já está aparecendo aí na telinha. Ohana Pratas, um toque de elegância no seu dia a dia.
Nós mostramos a Rua da Imperatriz, né? Aliás, essa rua, ela nem deveria existir, né? Quando fizeram a ponte da Boa Vista, eles tiveram que aterrar. É aquela ponte de ferro. Eles tiveram que aterrar. Essa área aí era conhecida como Aterro da Boa Vista, né? E aí ficou como Rua da Imperatriz. Depois mudaram de nome, depois voltaram para a Rua da Imperatriz. E agora a gente vai um pouquinho adiante nessa situação do centro do Recife. A gente foi ali na Ponte do Ferro para mostrar como é que está a situação. Lembra vocês que essa ponte, eles limparam a ponte. Eles tiraram o comércio ambulante. Não botaram nenhuma feirinha, artesanato para atrair as pessoas. Podiam botar, né? Uma feirinha orgânica. Eu vi inclusive a governadora essa semana, a governadora Raquel Lira, com uma feirinha orgânica da FETAP. Vem comigo. Esse trecho já dá para se andar livremente. Antigamente já começava o comércio aqui e agora a gente vê duas lojas, uma que tem ponto fixo e essa outra. E vocês vão ver que aqui não tem ambulantes, a Ponte de Ferro, Ponte da Boa Vista, na verdade, né? Que é um atrativo turístico, é um ponto turístico importante aqui do Recife. Então, vocês veem que aqui, ó, a gente não andava, aqui vendia de tudo. Tanto nessa área aqui da calçada, como aqui, tinha ambulantes aqui entre esses ferros. Muita gente guardava, inclusive, os produtos aqui entre as ferragens. E a outra maioria ficava aqui, nesses trechos. Para passar aqui, era com muito cuidado e batendo nas pessoas. Vejam hoje como é que tá. Todos os ambulantes, comerciantes foram retirados. A gente ainda encontra aqui, ó, esse senhor que parece vendendo alguns artigos, sapatos e óculos. Um fato interessante é que da Praça Maciel Pinheiro, onde desembarquei para pegar o acesso do início à Rua da Imperatriz, a gente não registrou policiamento. Mostrando agora para vocês a Ponte de Ferro, estou no meio dela e vou girar o celular para vocês verem que tem uma ciclovia aqui e também aqui no meio da ponte. Como eu disse, que nesses ferros, na ferragem da Ponte da Boa Vista, ficavam muitos ambulantes e via até de um tipo de depósito. E agora, só uma faixa de veículo e uma ciclovia, mas sem movimento algum. Então nós vamos agora para o trecho da Rua Nova, Rua da Palma, para saber como é que está por lá, para mostrar para vocês como está a situação por lá. Eita só, que situação, né? Agora, sabe o que me chamou a atenção? Quando a Simone estava mostrando a entrada, olha aí a pichação. Papai, dá uma voltada, Carlos. Vê. Aí você pega aqui, ó, você tem um marco, né? 1824, 2 de julho, Confederação, blá, blá, 1824, 1831, 7 de abril, né? Abdicação Dom Pedro I, esse marco histórico. Aí vem um canalha e faz uma pichação no marco histórico. É evidente que esse cara não tem vergonha na cara. Educação não vou nem falar, né? Não tem vergonha na cara. Vê? Absurdo, né? Na Rua das Flores, os comerciantes também reclamam do movimento e estão pedindo lá na Rua das Flores melhorias para a área. Antigamente era excepcional. Antes da pandemia já estava fraco. Depois da pandemia ficou horrível. Ninguém vende nada. A gente está pagando para trabalhar. Eu, por exemplo, há 15 dias estou arriscando, pagando para trabalhar. Outra coisa também. Pagamos passagem, pagamos depósito, tem um almoço, temos famílias. E não tem condições de a gente viver nesse momento não, de aflição não. E outra coisa, eu gostaria de pedir ao governo do estado de Pernambuco, junto com a prefeitura, que investisse na gente comerciante, porque está virando uma catástrofe isso aqui. Ninguém na rua, a gente tem família, a gente paga água, paga luz, tem aluguel, tem tudo. Com esse movimento, e aí, como é que vai ser a situação da gente? Cada dia pior. Recentemente teve o casal de argentinos aqui assaltado na Rua das Flores. Como é que está a segurança aqui? O que é que vocês veem de relatos de insegurança, se tiver?
Eu, na minha concepção, eu preferia muitos policiais andando na rua. Porque não adianta estar de moto, de carro, passeando por aí 3, 4 e andando na rua, são barreiras para eles, entendeu? Tem que andar com moto e carro também, mas tem que ter policiamento na rua. Você acha que esses casos, como dos argentinos, afasta mais os clientes? Com certeza, porque quem está de fora não quer vir para Recife. Agora isso aí abrange também o turismo, entendeu? Porque eu mesmo, se eu fosse uma pessoa assaltada, não ia mais nunca naquele lugar. E quem gostava de mim também não ia. Precisa criar atração para o turista nessa área central. Você tem o Mercado de São José, não fica distante aí e tal. Tem muito lugar bonito para se conhecer, para mostrar para o turista. Você vê, Buenos Aires mesmo, a rua que é a Rua Florida, não é das Flores, é a Florida, é uma das principais, né? Nem sei como é que está agora, porque da última vez que eu fui lá, não fui na Florida. Mas é uma situação que a gente olha aqui, depois da pandemia, que algo precisa ser feito, tá? Já os shows do final de semana, tem Djavan em Olinda, tem Ferrugem Paulista, ou seja, tem de tudo, né? Tem até samba, né? Você vai ver comigo já no programa. E aí, cansado de viver de aluguel, né? Chegou a hora de construir seu sonho da casa própria no melhor de Itapissuma. Loteamento com estrutura completa, próximo ao centro, com tudo que você sempre sonhou. Vendas iniciadas com condições super especiais. A hora é agora, viu? Novo Terra Norte Itapissuma. E é do Grupo Pernambuco Construtora. Tem financiamento direto, sem juros de banco, sem burocracia, financiamento direto. Mensais a partir de R$ 476,12. Saia já do aluguel. More no que é seu, tá? Pode ligar agora. Você vai ligar e vai conferir comigo as condições especiais deste lançamento. Vamos para a diversão? Confira comigo os shows do final de semana. Léo Mendes. Oi, Cardinô. Oi, pessoal. Olha só, gente. Hoje, Racionais, Djonga e Baiana System prometem agitar geral no festival Recife Mais Verde, que acontece no Classic Hall, em Olinda. É às 4 da tarde e a meia entrada custa R$ 140. Já amanhã, no Domingão, Djavan apresenta sua nova turnê D no Classic Hall. Além das canções inéditas do álbum, ele traz um repertório recheado de grandes sucessos. É às 8 da noite, ingressos a partir de R$ 100. Amanhã também tem muito samba com Ferrugem. A gente vai falar de novo sobre o avanço do mar. Tem um relatório que é assustador, é o relatório do painel sobre mudanças climáticas, mostrando que o Recife é a cidade mais vulnerável. Mas a mais vulnerável não é de Pernambuco, não. É a cidade mais vulnerável do Brasil em relação ao aumento do nível do mar. Nós já mostramos aqui diversas praias, estamos mostrando aí também o Recife, inclusive se você não tinha visto essa imagem do alto, que dá para você perceber claramente o avanço do mar. O mar está batendo nas pedras, não tem faixa de areia praticamente nessa área aí, que é Boa Viagem. Tem gente já querendo se mudar daí, né? Porque não, a pessoa mora na beira do mar, mas não pode ir no mar porque ou é tubarão ou porque não tem nem areia. Você não pode ficar nem tomando sol, não tem areia. É difícil essa situação, tá? E aí, algumas prefeituras conseguiram obras de contenção, é o caso de Jaboatão. Nós mostramos aqui a área de Candeias, ali uma parte de Piedade, que houve obra de contenção. Essa obra aí, ela deu certo, mas já precisa de uma reformulação. Nós mostramos aqui para vocês também imagens aéreas de Olinda. Olinda é uma situação difícil, porque vem desde a década de 50 colocando pedra. Primeiro, junto da beira-mar, para evitar que o casario antigo fosse demolido pelo mar. Depois eles fizeram os diques. E não deu jeito. O mar continuou avançando. Tanto é que no início de Olinda, onde havia restaurantes, bares,
tiveram esses estabelecimentos de serem demolidos porque o mar estava avançando, tá? Para explicar esse fenômeno da natureza, para saber medidas que podem ser tomadas, nós vamos conversar agora com o coordenador de inovação para mudanças climáticas e sustentabilidade da Universidade Católica de Pernambuco, Fábio Pedrosa. Professor, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente vê que algumas prefeituras fizeram algumas situações. A situação mais dramática, eu acredito que seja Olinda. Olinda teve que jogar pedra, mais pedra, mais pedra, e assim mesmo teve que demolir estabelecimentos comerciais na beira-mar. O Janga também fez uma contenção e não deu muito certo. O mar continuou avançando no Janga e comeu o calçadão que tinha sido inaugurado pela administração anterior na prefeitura. Tem solução para isso ou não, a gente vai ter que conviver com isso? E quem morava 100, 200 metros vai morar à beira-mar, professor? Ok, então, essa é uma questão bem importante, né, bastante séria aqui para o litoral de Pernambuco. A gente talvez valha a pena salientar o seguinte: o litoral de Pernambuco é o mais densamente ocupado do Brasil. É o que tem maior densidade demográfica em todo o país. Então, nós temos um litoral muito ocupado, sobretudo aqui nessa área central da região metropolitana, que vai de Jaboatão, passa pelo Recife, Olinda e chega até Paulista. Isso já nos ajuda a explicar um pouco por que estamos vendo tantos problemas com relação ao avanço do mar. Porque parte desses problemas ou parte dessas causas tem a ver com o modo de ocupação nosso nesse litoral. Nós ocupamos de forma muito indevida nas últimas décadas esse litoral e nós fomos destruindo proteções naturais que nós tínhamos. Essas áreas, inclusive, muitas delas eram mangue, né? Exatamente. Perfeito, Cláudio, perfeito. Então, é importante até a população perceber isso. A questão dos mangues, os mangues são fundamentais nessa nossa defesa e proteção natural com relação ao avanço do mar. Nós estamos vendo aí imagens muito antigas, né? Vendo aqui. Boa Viagem aí. Belas imagens aí de Boa Viagem, começo do século XX aí, enfim, meados do século XX. Então, os manguezais, a gente costuma dizer, eles funcionam como verdadeiras esponjas da natureza. Então, eles absorvem excedentes de águas. Ora, a gente sabe que, sobretudo ao longo do século XX, né, nós tivemos muitos mangues aterrados aqui no litoral de Pernambuco. Perdemos muita proteção natural. Para além disso, nós colocamos agora essa questão, você coloca bem, a questão da mudança climática. Isso está em curso, isso está acontecendo. Está acontecendo agora, a gente está vendo o que está vendo. Não é mais possível negarmos isto, né? Não é mais possível negarmos isso. Ele está em curso. Então, de fato, segundo o IPCC, que é o painel intergovernamental para a mudança climática das Nações Unidas, ele coloca o Recife, realmente, é a cidade litorânea brasileira mais vulnerável a essa questão do avanço do mar. Por quê? Uma das consequências do aquecimento global é uma elevação gradual do nível do mar. Isso já está acontecendo. Outra coisa que a gente observou muito bem, parabéns pela matéria e pelas entrevistas que a repórter fez anteriormente, muitos moradores colocaram isso, as ressacas. Quem mora perto do litoral já deve estar percebendo isso. As ressacas marinhas estão ficando mais fortes. Também é uma consequência desse aquecimento global. As ressacas estão ficando com mais energia. Então, elas estão agredindo mais o nosso litoral. Ou seja, nós vamos precisar, sim, conviver com essas obras de contenção que necessitam de manutenção. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma pergunta que vai deixar muita gente preocupada. Eu mostrei aqui imagens de drone de Olinda. Eu presenciei a retirada dos restaurantes, dos bares, tinha até um hotel na beira-mar de Olinda. Eu presenciei. Como eu disse, eu almocei em restaurante lá, eu vivi essa situação. Hoje eu estou preocupado porque eu vejo a praia tão bonita, nosso cartão postal, Boa Viagem, com algo parecido, muito parecido com o que Olinda viveu. E que não teve jeito, teve que tirar, né? Aí quando a gente observa moradores da Avenida Boa Viagem dizendo, não, quando tem ressaca, a água bate no prédio. Do outro lado da pista, professor. Você colocou bem, Cardinô. Olinda, praticamente todo o litoral de Olinda, para quem mora lá, conhece bem, quase todo o litoral de Olinda tem alguma obra de contenção. Começando ali pela Praia dos Milagres, como a gente está vendo aí pela imagem, né, passando pelo Varadouro, a gente vai até a divisa ali com o Janga, né, já com o Paulista. Então, quase todo o litoral de Olinda tem alguma obra de contenção. Boa Viagem, nós temos uma obra lá, que você colocou muito bem, é um enrocamento artificial. Ele tem quase 2 quilômetros de extensão. Que é isso que a gente está mostrando.
Essas pedras todinhas. Essa obra aí, eu inclusive tive a oportunidade de participar dos estudos que levaram à realização dessa obra, junto com o professor Valdir Manso, né, lá da UFPE. Essa obra tem mais de 20 anos. Há mais de 20 anos essa obra está lá. 20 anos. E o processo aí, quem mora aí talvez conheça bem, ele foi muito rápido. Em poucos anos, aí no início dos anos 90, o mar começou a avançar sobre essa orla. Esse processo foi bastante rápido. Então foi necessário então a colocação dessa obra, que nós chamamos de enrocamento artificial, e que requer manutenção. É uma obra de engenharia que requer manutenção. O Jaboatão fez uma outra opção, chamada engordamento artificial, que é uma obra do ponto de vista paisagístico muito mais interessante, porque você está recolocando areia para o seu ambiente, né? Essa areia vem de outro lugar. Aqueles diques que se vê lá na área de Candeias, eles são também artificiais, não? Eles são parecidos com o de Olinda. Em Candeias nós temos os arrecifes naturais, que são a proteção natural da nossa costa, né? Então, algumas dessas obras se aproveitam dos arrecifes naturais. Que a gente está vendo. Então, nós temos os arrecifes naturais que já fornecem a proteção natural às praias. Toda praia, que também é importante chamar a atenção para isso, toda praia que tem um recife natural, ela já tem uma proteção natural contra o avanço do mar. Agora, o senhor acredita que nessa faixa de 2 quilômetros, diante desse avanço exagerado do mar, no caso a Prefeitura do Recife, o Governo do Estado, o Governo Federal, vão ter que tomar uma providência e fazer algo parecido com o Olinda, mais agressivo? Ou seja, as pedras lançadas mais adiante, formando um dique para evitar esse estouramento na beira da praia? O que a literatura nos mostra em nível internacional? As obras mais eficazes contra o avanço do mar, contra a erosão costeira, são os quebra-mares ou arrecifes artificiais, que são colocados a uma certa distância, como, por exemplo, estamos vendo aí em Olinda, né? E nós podemos aproveitar, inclusive, o próprio alinhamento dos arrecifes naturais e o engordamento artificial. No caso, como o Recife já tem numa outra área, mas para indo para o Pina, arrecifes, poderia aproveitar essa faixa e também colocar arrecifes artificiais para evitar que esse estouramento da água com tanta força. Exato, poderia aproveitar esse alinhamento natural com alguns cuidados, né? Com alguns cuidados. Por exemplo, essa obra também não pode ser muito alta. A gente também tem que observar o nível da maré mais alta que nós temos aqui, até para ter alguma renovação da água, também isso é importante. Porque às vezes, isso por exemplo aconteceu lá no Paulista, nós colocamos um quebra-mar muito alto, muito elevado, achando que aquela é a melhor solução, e por ser uma obra muito elevada, ela dificulta a própria renovação da água, aumentando o problema de poluição da água. Paulista então não deu certo. Então, que precisa de mais estudos. Sim, mas esses estudos têm que ser continuados, Carlinhos. É importante que a população saiba disso. Nós temos um problema muito grave aqui, que não é de agora, e com a questão da mudança climática, com o aquecimento e com a elevação do nível do mar, vamos conviver com isso. Infelizmente, quando a gente olha, por exemplo, quando eu saio de Barra de Jangadas, lá de Candeias, e a gente vai praticamente até Maria Farinha, estamos passando por Jaboatão, por Recife, por Olinda e por Paulista. São pouquíssimas as praias hoje que não têm alguma obra de contenção. Professor, eu queria agradecer a sua presença e colocar o programa à sua disposição aqui para a gente continuar discutindo essa situação tão grave aqui. Traga pautas para a gente continuar discutindo essa situação. Muito obrigado, parabéns pela pauta, pela matéria. É uma questão de interesse, é um problema metropolitano, né? Quer dizer, nós temos, até porque muitas vezes uma obra, quando ela pode ser feita, ela pode inclusive gerar impactos em outro município. É um outro problema. Às vezes contém Jaboatão, a água vem para problema em outro município. Boa Viagem, Recife ou mais adiante. Exato. Muito grato, professor. Muito obrigado. Você vai ver daqui a pouquinho os problemas enfrentados pelos comerciantes no centro do Recife. Eu vou mostrar agora a Rua Nova, tá? Já já você vai ver aqui. O pessoal aí está reclamando melhorias. Você vai ver também o passo a passo de uma receita. Para você lembrar do Cardinô hoje, faça. Agora, depois manda para o nosso WhatsApp. Então manda uma amostra para mim, para a gente fazer aqui um acompanhamento com um cafezinho. Eu volto já já. Um dos assuntos mais comentados da semana foi o preço do ovo, né? Absurdo Pernambuco, eu não vou nem falar do resto do Brasil, porque a situação é nacional.
O Pernambuco é o maior produtor de ovo do Nordeste. Nós somos campeões. Nós somos, Giba, ou são as galinhas? Tem que levar em consideração que quem bota ovo não somos nós. A galinha, obviamente, né? Pois é o seguinte, você comprar bandeja de ovo, que outro dia era 13, 14 conto, por R$24, né? A gente conseguiu essa semana, inclusive, um precinho melhor, comprou a 21. Mas por aí, o índio mesmo disse que no Alto da Bondade, né, índio? Tá 24 conto. Pelo amor de Deus. R$23 você comprou, Emerson? Em Casa Amarela. Pronto. Situação, né? Tá difícil. Vamos tentar explicar por que o bife do Oião... Eu não vou nem te falar de bife, que o pessoal não vai lembrar de carne. Daqui a pouco querem fazer churrasco de ovo, né? Ou então, como diz o argentino, um assado. Deixa eu mostrar para vocês o movimento na Rua Nova. Você vê que não é só, a gente mostrou a Rua da Imperatriz, Rua das Flores, aquela ponte da Boa Vista, que é a ponte de ferro, tudo um breu, desse jeito aí. Isso aí era gente que só, era muita gente, era um shopping ao ar livre, tá? A Rua Nova tá do mesmo jeito, vê comigo. Estamos atravessando aqui para chegar na Rua Nova. Acabamos de sair da ponte de ferro, como vocês veem aqui atrás, ó, tem um ônibus passando. Passamos amanhã aqui e agora a gente vê um ônibus, coisa rara aqui, muito rara. Mostrando para vocês, ó, uma loja fechada aqui. Se eu viro para o outro lado, outra loja fechada, outro estabelecimento. Estamos só no início aqui da Rua Nova. Vamos passar aqui pelo encontro com a Rua da Palma. Aqui nesse encontro era muita gente, muitos clientes, muitos comerciantes. E vejam só, vou aproximar a imagem. Olha só a Rua Nova, a continuação da Rua Nova, essa parte mais intensa, muito conhecida de comércio, que vai sair ali na Dantas Barreto, quase em frente à pracinha do Diário. E vejam como está hoje. A situação é essa, pouquíssimas pessoas na rua. Vamos continuar aqui nossa andança. O que a gente vai se aproximando do fim da rua, no encontro com a Dantas Barreto, a gente vai encontrando mais comércios fechados. Nada comparado, essa é a minha impressão, com a Rua da Imperatriz. Na Rua da Imperatriz, existe mais lojas fechadas do que comércios funcionando. Aqui a impressão é que há mais lojas abertas, mas as lojas fechadas chamam a atenção também. Aqui na Rua Nova, eu conversei com uma vendedora, conversei com um proprietário de loja, conversei com uma pessoa que saiu para fazer compras e que nota bem a diferença de como era antigamente o movimento e como é hoje. Vamos conferir as entrevistas. Você trabalha com vendas no comércio aqui do centro há muito tempo? Já tem mais de 10 anos. Tinha bastante movimento, a gente ganhava comissão, sempre tinha metas batidas. Hoje está mais difícil, hoje o movimento está muito fraco no meio da semana, vem dar uma melhoradazinha quando chega o sábado e datas comemorativas. A não ser isso, realmente é muito fraco o movimento. Depois da pandemia, tem cada dia ficando pior. Acho que é questão de segurança. Muita gente assim, diz que tem medo de vir. Qualquer hora acontece assalto aqui? Já aqui de manhã cedo, porque tem pouco movimento, tem. Existe uma espécie de gangue aqui que rouba as lojas também, que o pessoal, por segurança pega, mas depois acabam sendo soltas. E também tem a questão, também, quando chove também aqui fica vazio, porque todo mundo tem problema para chegar, questão de ônibus. Os comércios estão tudo vazio, e a gente entra, não tem mais ninguém como antigamente. Trabalhei muito aqui, mas hoje em dia está assim. Eu queria, inclusive, deixar bem claro para você que nós fizemos essa reportagem ao longo da semana em horários onde havia, em outras épocas, movimento de shopping center, tá certo? Então é incrível o que está acontecendo. Como vai ter essa audiência na Câmara Municipal para discutir, nós estamos colocando para você também, para você mandar ideias aí. E você já viu que você quiser mandar a reportagem para mim, manda, viu? Manda pelo WhatsApp, viu? Pega o seu pau de selfie, né?
Não é isso? Você tem um? Tem? Se você não tem, o pau do céu. Hein? E manda pra sair assim, ó. Manda na horizontal, que é o 16:9, tá certo? Porque a gente aqui é televisão, não é Instagram, não. Manda que a imagem ficar bonita aqui na tela. Pode mandar pra gente, tá certo? Impressionante o ovo, né? Um dos alimentos da casa do brasileiro, o ovo, tá mais caro. Agora, eu tô achando que a desculpa que estão apresentando é uma desculpa esfarrapada. Estão falando que é a quaresma. Estão comendo ovo como se fosse ovo de chocolate, é? Estão comendo ovo como se fosse peixe. Não, ova de peixe até é bom, né? Mas é outra coisa. Tá? Agora, os preços saíram assim, fizeram assim, vum. Mesmo o preço estando alto, os consumidores, é claro, não abrem mão, mas tem que pesquisar para achar o melhor valor e continuar comprando. Vem comigo. O valor do ovo tem aumentado muito nesses primeiros 3 meses do ano. Em janeiro, a alta foi repassada pelos produtores, que justificaram o reajuste no encarecimento do frete e também no aumento de preço dos insumos para alimentar as galinhas, como farelo de soja e milho. Só que agora, perto da Páscoa, o produto aumentou mais uma vez. No Ceasa, que vendia a bandeja entre R$14 e R$15, agora a bandeja está custando a partir de R$17. Jorge é gerente de uma distribuidora de ovos e diz que, apesar do aumento, os clientes estão comprando mais. A procura é muito grande. Tenho visto aí que teve um aumento bastante, até em 40% na venda. A Associação Avícola de Pernambuco diz que o aumento de preço do ovo durante o período da quaresma já é rotineiro no mercado. Todos os anos nessa época, pelo momento religioso da quaresma, há um aumento no consumo de ovo. Esse aumento, naturalmente, leva a uma elevação temporária dos preços. Logo em seguida, a Semana Santa, os preços devem se acomodar e voltar aos patamares normais. Apesar do reajuste, os clientes não deixam de comprar, mas reclamam. Tá tudo aumentando. A pessoa vai fazer o quê? Tem que ser assim mesmo, até o povo baixar. Eu cheguei a comprar 96, agora já está 102,60. Você compra em grande quantidade, é? É, a partir de 6 caçamba. Se no Ceasa o preço subiu, nos comércios de bairro que vendem a varejo também. Só que no bairro de Campo Grande, no Recife, encontramos Fábio vendendo a bandeja pelo mesmo preço do Ceasa. Todo desconto é 21, 20, eu estou vendendo por R$17, só para pegar a clientela, né? Estou comprando de 16 e ganhando R$1,17. Agora, quem pesquisa consegue achar a bandeja de ovos com preço mais em conta. Dona Edileide garante que está comprando 30 ovos a R$15. Mesmo assim, está achando caro. Tá caro. Tudo. A senhora consome todo dia ovo? Todo dia. Ou seja, é um alimento que não falta na sua casa? Certeza. Mesmo assim, tá caro? Tá caro, bastante caro. Tem que baixar, né? Tem que abaixar. Rapaz, ela tá a 15, tá achando caro, né? Imagina, eu comprei a 21. O índio comprou a R$24. Tem que procurar, porque senão você vê, tem 17, tem todo preço. Tem que procurar. Agora, o motivo, né, que a gente fez até uma brincadeira, da quaresma elevar o preço do ovo é por causa da confeitaria, né? Porque você tem a produção de bolo, essas coisas, não ovo de chocolate, porque não leva ovo, mas todo bolo aí leva ovo e aí a confeitaria está levando, porque é um dos motivos, né? Um dos motivos. Tem a questão da inflação mesmo, e aí a gente tem que se ligar, né? O nosso famoso bife do Oião, que faz parte do prato do nosso arroz com feijão dia a dia, vai acabar sumindo por causa do preço. Não dá, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre chocolate, mas sobre o chocolate branco. O nome é chocolate branco. Mas chocolate branco é chocolate? O que você acha? Muita gente diz que chocolate branco não é, tá? É uma polêmica e a gente vai tirar essa situação aqui a limpo no Mito ou Verdade aqui no nosso programa. Olha, gente, o assunto é sério. Sabe onde vai parar aquele lixo inocente, né? Que você joga fora aí da lixeira?
Aquele papel de confeito, um copo descartável, que você acha que não vai dar em nada. Tem gente que faz pior, né? E joga até sofá, televisão, tudo quanto é coisa dentro do canal. Assim não dá, né? Isso tem que parar. E é parar mesmo, para isso parar mesmo. Recife não é lugar de alma cebosa, gente. A Prefeitura do Recife bateu o recorde antes das chuvas e retirou 123 mil toneladas de lixo dos canais, das galerias da cidade. O número de lixeiras mais que duplicou e tem 8 ecoestações em funcionamento para receber o lixo de maior volume. Só este ano, 100% dos canais estão sendo limpos. 100% antes da chuva chegar, né? Agora, ou todo mundo faz a sua parte, ou a bronca chega na cidade toda. Prefeitura do Recife. Eu vou desvendar com você uma polêmica. Chocolate branco. É chocolate? Há quem jure que pela composição, tá, os materiais para você fazer chocolate branco não é chocolate. Será? A nutricionista Gleice Araújo explica pra gente se isso é um mito ou é verdade. Vejam. Chocolate branco é um produto obtido a partir da mistura da manteiga de cacau com outros ingredientes. Para ser considerado um chocolate, ele precisa ter no mínimo 20% de manteiga de cacau na sua composição. Entretanto, você precisa ficar atento ao rótulo do chocolate, para saber se este tem qualidade ou não, pois infelizmente alguns chocolates são muito processados. A manteiga de cacau é uma gordura boa, cara, por isso alguns fabricantes a substituem por gorduras mais baratas, principalmente artificiais, deixando o chocolate mais em conta, porém menos nutritivo. Além da gordura, algumas marcas ainda adicionam muitos açúcares e corantes na composição, fazendo com que o chocolate se torne ainda mais calórico. Então fica atento. Se o açúcar vier primeiro na lista de ingredientes, quer dizer que tem mais açúcar do que manteiga de cacau. Ou seja, ele é mais um doce do que um chocolate propriamente dito. Portanto, se você gosta do chocolate branco, procura marcas que tenham poucos ingredientes na lista, menos adição de açúcar e que usem gordura natural extraída do cacau. Dessa forma, você terá escolhido um chocolate de qualidade. Ou seja, tem marca aí que vende como chocolate, mas não é chocolate, é açúcar, né? E já, o pão de queijo, você vai aprender o tradicional e vai aprender também o pão de queijo com recheio de doce de leite. Já eu mostro para você completo aqui no programa, hein? Agora eu quero falar para você que tem carro, moto ou caminhão financiado, tá certo? Saber que você pode estar pagando 2 veículos? 2? É isso mesmo. Está sofrendo a cobrança de juros abusivos? Calma. A Consult Assessoria pode te ajudar. A Consult é uma empresa especializada na redução de juros abusivos com resultados comprovados que pode reduzir o valor das suas parcelas ou até mesmo quitar o seu veículo com desconto de até 75%. Ligue agora mesmo, 4062-8279. Quer mandar um zap? 99722-4055. Fez aquele acordo no cartão de crédito, né? Tá difícil de pagar, o acordo não foi bom, né? Não dá para pagar, né? O banco não para de te ligar. Calma, lute por seus direitos. Ligue e agende uma consulta. A consulta é grátis. Você vai conhecer casos reais iguais ao seu, que já foram resolvidos. A única empresa com garantia de redução ou seu dinheiro de volta. Ligue agora, faça uma consulta totalmente grátis. Consulte Assessoria. Aqui tem solução, viu? Essa hora é muito gostosa. Pena que não estão mandando para mim. Como? Comeram no caminho, foi? Foi Simone que comeu? Meu Deus, Simone. Pão de queijo da chefe Karina Maranhão. Vem comigo. A gente precisa de meia xícara de creme de leite, uma gema de ovo sem a clara, 200 gramas de polvilho doce, 200 gramas de queijo.
uma pitada de sal e 2 colheres de manteiga. Vamos botar o creme de leite, a gema, polvilho doce, queijo. A sua preferência, esse é mussarela, mas você pode botar o que você quiser em casa. Uma pitada de sal e 2 colheres de manteiga e agora é só misturar. Ele é um pão de queijo que eu gosto de rechear. Ponto, é esse aqui. Essa massa pode ficar na geladeira, tá? Tranquilamente para você usar quando quiser. Aí o que a gente faz? Você pode colocar um pouquinho de azeite, óleo que tiver em casa para poder fazer as suas bolinhas. O tamanho de um brigadeiro, tá vendo? Vou botando aqui o queijo parmesão e vou dando continuidade. Vou fazer para vocês, ó, um com mussarela. Isso fica lindinho. E ainda dou uma polvilhadinha aqui de queijo. Eu gosto muito da mistura doce com salgado. Eu separei aqui, ó, um doce de leite consistente. Boto um pouquinho no meio e fecho. Outra ideia, queijo do reino. E é isso, vamos pro forno, vai ficar uma delícia. 25 minutos de forno a 130 graus. Agora a gente vai experimentar, né? Meu Deus! Vamos logo! Dicas da diversão do seu final de semana comigo! A fotógrafa pernambucana Priscila Bu está com exposição não reagente no Museu Murilo Lagreca, no bairro de Parnamirim, no Recife. A exposição dialoga com a maternidade, infertilidade e direito das mulheres. O horário de visitação é de terça a sexta-feira, de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde às 5. A entrada é gratuita. Neste domingo tem o musical Pinóquio no Teatro do Parque. O espetáculo é uma adaptação de Paulo André Guimarães, que conta a história do boneco Pinóquio, Gepeto, o Grilo Falante e a Fada Azul. É às 4 da tarde, a meia entrada custa R$ 35. Agora vamos falar sobre cinema. Em O Urso do Pó Branco é inspirado na história real de 1985 sobre a queda de um avião de um traficante de drogas, uma cocaína desaparecida e um urso predador de 200 quilos que ingeriu uma quantidade impressionante de cocaína e partiu para uma fúria sem precedentes. A classificação indicativa é de 18 anos. Tem mais disso? Muito obrigado a todos vocês. A gente volta no próximo sábado. Bom final de semana!